Sejam bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Eu sou a Rita Contarelli, gestora aqui da TV Caras e apresentadora do programa, e o nosso tema de hoje é paradas cardiorrespiratórias. E para entender mais sobre o assunto, a Caras convidou a doutora Fátima Sintra, que é presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Querem saber mais sobre o assunto? Tem muita coisa legal, então vem comigo. Doutora, primeiro eu quero muito te agradecer por estar aqui hoje, por essa conversa, que eu tenho certeza que para mim vai ser muito boa e para o nosso público também. Então, muito obrigada por ter tirado esse tempinho. Eu que agradeço, Rita. Para nós é uma super oportunidade estar aqui. Então, o nosso assunto hoje é para falar da parada cardiorrespiratória, que eu vi, sempre ouvi muito falar sobre isso, mas pesquisando mais a fundo eu vi que é a principal causa de morte súbita no nosso país, né? Só que eu acho que muita gente não sabe exatamente o que é, e aí, para começar a nossa conversa, queria que você explicasse um pouquinho para o público. A parada respiratória é quando ocorre a cessação completa do fluxo cardíaco. Isso vai ocasionar parada respiratória também, e isso vai causar uma injúria cerebral importante. Sabe que depois de 6 minutinhos já começa a acontecer injúria cerebral. Caramba, né? É pouquíssimo tempo. Então, por isso que o treinamento é importante, por isso que a gente saber as causas, a prevenção é importante, porque o tempo de ação ele é curto, né? Então aí fica um pouco mais difícil. E você até comentou sobre as causas. O que causa essa parada? Por exemplo, tem alguma forma de estilo de vida? Você tem mais propensão por hereditariedade, alguma coisa assim ou não? Tem, são tantas as possibilidades. Então, primeiro a gente reconhecer o problema, isso é importante, né? A gente sabe que no Brasil, olha, estima-se que são mais de 14 milhões de pessoas que têm alguma forma de doença cardiovascular. E o pior, o que deixa esse cenário ainda um pouco mais dramático, é que muitas doenças cardiovasculares são totalmente assintomáticas. Caramba. Então, a pessoa não tem nem ciência que ela possui algum problema, né? E aí, pode ocasionar uma série de consequências. Uma delas, né, é infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, algum tipo de trombose, mas pode acontecer a parada cardiorrespiratória, que realmente, na maioria das vezes, secundária a uma arritmia cardíaca, né? E essas arritmias, elas realmente, naquele momento, elas precisam ser prontamente revertidas para não ter uma consequência maior e levar o paciente a óbito. Aí entra esse termo, morte súbita, que às vezes a gente acaba confundindo, mas a morte súbita, ela é digamos assim, o sintoma de uma parada, né? O indivíduo. E às vezes fica difícil de diferenciar de desmaio. Isso também gera uma dúvida, né? Porque se uma pessoa cai e você fica naquela situação, mas será que foi só um desmaio, né? Então, realmente, a gente precisa saber se comportar diante de uma pessoa que está totalmente sem tônus, que está desfalecida, para que a gente tenha agilidade na tomada de decisão. E uma coisa que você comentou que eu acho que é muito importante é sobre muitas pessoas terem algum problema e não irem no médico, por exemplo. Porque, vou usar de exemplo, a minha família tem diversos problemas relacionados ao coração e eu nunca fui no cardiologista. E isso é muito sério. E é uma coisa que a gente para pensar que todo mundo deveria parar para se atentar a isso, mas às vezes as pessoas vão em outros médicos e deixam esse um pouquinho de lado, né? Deixa o cardiologista de lado. Mas eu já vou marcar uma consulta para você. Eu preciso mesmo. Eu estava pensando nisso esses dias, inclusive, do quanto eu preciso em para me precaver de qualquer coisa que possa acontecer, entender se o que aconteceu com os meus familiares podem acontecer comigo também e por aí vai. Porque queira ou não é um fator de risco, né? Quando a gente analisa os fatores de risco que você estava se referindo de estilo de vida e tal, então tem os fatores comportamentais, né? Sou sedentário, eu não tenho uma alimentação adequada, eu não durmo bem, o sono passou a ser um fator de risco. Caramba. Tem os fatores ambientais, por exemplo, cidades com muita poluição
população tem um nível de doença cardiovascular maior, por exemplo, mas tem esses fatores que você está se referindo, genéticos e hereditários, e isso é algo que a gente tem que levar em consideração, porque ele não é modificável. Se eu sou sedentária, eu vou lá, descubro que eu tenho algum problema, eu tenho como resolver. Sim. Agora, a influência genética, isso eu não tenho como resolver, então, é por isso que a gente precisa estar bastante atento, né, a essas questões. E aí, por exemplo, nesses casos, até que a gente estava comentando sobre uma possível forma de prevenir a parada cardiorrespiratória, alguém que esteja assistindo a nossa entrevista agora e para pensar e fica preocupado, vamos dizer assim. Ela pode ir no cardiologista ou no especialista, sabendo que tem a hereditariedade, qual é o passo para poder prevenir qualquer coisa que possa acontecer? A gente precisa primeiro verificar o perfil do paciente. De um modo geral, depois dos 40 anos, os casos de parada mais frequentes estão relacionados a infarto agudo do miocárdio, né? Então, todas aquelas questões de prevenção de infarto passam a ser importantes. Questões de não fumar, controlar a pressão muito certinho, controlar o diabetes, colesterol, ter hábitos saudáveis, dormir bem, aquela história comportamental que todo mundo já tem isso de ciência, mas é muito difícil pôr em prática. É verdade. Né? É verdade. Então, às vezes no meu consultório eu vou lá falando, olha, mas a gente precisa fazer atividade física, precisa comer bem, não é? E fica naquela repetição, mas mudar hábitos, Rita, é difícil. A gente estava até conversando como é corrido, então eu acho que o papel hoje do médico e talvez do cardiologista seja até auxiliar em como mudar esses hábitos, porque reconhecer a importância todo mundo sabe, saber que fumar faz mal todo mundo sabe. Sim. O problema é como eu vou viabilizar outro estilo de vida, né? E hoje tem dicas muito bacanas, tem maneiras muito legais de a gente tentar superar isso e realmente começar a enxergar de uma outra forma que é legal. Mas para não me perder do que você me perguntou, antes dos 40 anos, a causa mais frequente de parada aí não é o infarto, aí são essas questões genéticas que a gente estava comentando, né? Então tem várias anormalidades que a gente pode verificar no eletrocardiograma de 12 derivações, no exame físico, no atendimento, que pode predispor o indivíduo a ter essa parada. E quando a gente detecta isso, a gente pode instituir um tratamento preventivo, que dentre outras coisas inclui o desfibrilador implantável, o aparelhinho que fica lá olhando o coração, se tiver qualquer probleminha ele mesmo aciona. Que legal. E a gente falando sobre isso, uma coisa que eu vi muitas pessoas pesquisarem é sobre parada cardiorrespiratória em crianças. Isso pode acontecer? Porque a gente estava falando das pessoas com mais de 40 e você também usou o exemplo de pessoas mais jovens, mas a gente sempre pensa em adultos. As crianças podem passar por isso? Podem passar por isso. As causas já são mais diversas, né? Tem outras possibilidades, né, de parada, inclusive o engasgo na criança é importante, né? A gente tem, infelizmente, no Brasil, alguns casos tão tristes de parada nesse aspecto, né? Mas pode acontecer, infelizmente. Tanto em crianças quanto em adultos, se a gente estiver próximo, seja familiar, amigo ou em qualquer lugar, o que a gente deve fazer se a gente percebe que alguém está tendo uma parada cardiorrespiratória? Então, se existe uma pessoa que a gente percebe que ela perde o tônus, ela perdeu o tônus, ela caiu, está desfalecida, primeira coisa a gente precisa saber se realmente se trata de uma parada. Para isso, de um modo geral, o recomendado é chamar a pessoa, chamar a pessoa. A ausência de resposta ao chamado e a ausência de movimento respiratório, eu já tenho que partir do princípio que isso é uma parada. Nesse momento, Rita, eu preciso, como primeira
Primeira ação, chamar por ajuda. Eu preciso chamar por ajuda, reconhecer que eu sozinha não vou ser capaz de controlar aquela situação. Então, se tiver alguém perto, eu posso falar, olha, liga para o SAMU 192. Esse númerozinho todo mundo tem que ter na cabeça, né? É um número importante. Então, alguém vai e liga para o SAMU para ter todas as informações. E se tiver num lugar público, a gente pode ver se existe o DEA, o desfibrilador externo automático. Os lugares costumam ter? Costumam ter, principalmente não são todos no Brasil, mas muitos locais que têm uma circulação alta têm o desfibrilador disponível, tipo shopping, tipo campo de futebol, Caramba, então isso é muito importante. É só a gente ir lá e solicitar, né? Então eu pedi para alguém chamar ajuda e imediatamente eu já posso começar as manobras de reanimação cardiopulmonar, que pressupõe fazer a massagem cardíaca. E tem vários, a nossa própria sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, ela oferece instruções de qual é a maneira mais correta para fazer a massagem. E aí o indivíduo tem que fazer essa massagem até chegar ou o desfibrilador ou a ajuda do SAMU. Então, por exemplo, qualquer pessoa que souber fazer, pode fazer. Não precisa ser um médico, nem nada assim. Que legal. Não, qualquer pessoa pode fazer. De um modo geral, eu tenho que posicionar minha mão. Posso mostrar? É mais ou menos, por favor. A gente tem que deixar a mão em 90 graus, posicionar a mão e deixar em cima do tórax do paciente. O legal é eu não fazer força com o braço. Eu usar o meu corpo como a força. Então o braço tem que ficar bem retinho e eu vou com o meu corpo e vou colocando no centro do tórax do paciente. Numa velocidade de mais ou menos 100, 120 batimentos por minuto. Então, para a gente perceber, um segundinho dá para fazer 2 vezes, né? Para eu pegar o ritmo. É legal eu perceber, eu tentar aprofundar o tórax mais ou menos 5 centímetros, assim, né? Para que realmente exista alguma ejeção no coração. E se eu cansar, isso acontece porque é uma coisa braçal, a gente cansa de fazer essa massagem. Eu posso solicitar alguém próximo para revezar comigo, porque a gente vai perdendo a eficiência da massagem com o tempo. E aí, por exemplo, você tinha comentado no início da entrevista que 6 minutinhos ali já é muito tempo, né? Que pra gente é pouco, mas nesses casos é bastante tempo. O momento de trocar as pessoas, por exemplo, não vai prejudicar se a manobra estiver dando certo, de falar assim, estou cansado, outra pessoa me substitui. Isso não atrapalha em nada. Se for ágil, se for bem ágil o processo, né? Não, aí a gente já entra num contínuo. Quando chega o DEA, se tiver o DEA, Rita, às vezes, sabe, eu percebo que as pessoas ficam um pouco assim, nossa, mexer num aparelho médico causa uma certa repulsa, mas ele é feito para o leigo. Porque o médico, queira ou não, ele vai usar o cardioversor que existe no hospital, que é totalmente diferente. Então, o DEA, que tem de serviço público, ele te ensina, ele é muito intuitivo. É só você apertar o botãozinho, ele já vai falar, retire as pás, posicione no tórax, ele te mostra. Ele fala, para um pouquinho, eu vou analisar o ritmo. Ele te fala, preciso dar um choque, aperta o botão. É assim, ele faz tudo sozinho, sabe? Nossa, então, isso salva a vida do paciente, salva a vida do paciente. Então, uma coisa importante. Não, é essencial você falar isso, porque acho que as pessoas elas têm muito aquela ideia de que se acontecer isso, tem que esperar por um médico, ou por um bombeiro, ou por alguém que saiba exatamente, entenda tudo de tudo, nesses casos. E muitas vezes não vai ter. E esse tempinho de até chegar uma ajuda, pode ser que não dê tempo de chegar a ajuda para poder salvar o paciente, né? E é muito, muito, muito essencial você ter falado sobre isso, de saber que se a gente estiver em algum lugar público, a gente pode solicitar, se tiver, e nós mesmos usarmos para salvar o paciente, né? Isso é uma informação importante. Sim.
que todo mundo precisa, de alguma forma, ter familiaridade, Sim. né? E principalmente quem tem algum parente, por exemplo, algum parente que tem doença cardiovascular, né? Que não é incomum, né? Sim, Eu tenho um parente que infelizmente, faz um tratamento, já colocou um stent, que tem doença coronária, né? É comum, então é legal a gente ter essa postura de ir buscar orientação para que eu possa ter liberdade na hora de tomar uma ação mais acertada possível, né? Tá seguro do que tá fazendo, né? É. Acho que é essencial. E com as crianças também o mesmo procedimento. Com as crianças existe uma certa, óbvio, tenho que reconhecer, chamar ajuda, etc. Mas existe um pouquinho de diferença na massagem, né? Então, às vezes, se é bebezinho muito recém-nascido, eu posso fazer até com o dedo. Então, a massagem precisa atender à peculiaridade do tamanho da criança. Com né? certeza, né? Para não prejudicar nenhuma outra parte do corpo. Né? Exato. Que é muito mais frágil, enfim. E depois de passar por tudo isso, o paciente ele pode vir a ter sequelas, né? Quais são essas sequelas? Tem como tratar? Me conta. Então, as principais sequelas são as sequelas neurológicas. Se houve uma demora muito grande para restaurar o ritmo cardíaco, né? E aí as sequelas neurológicas realmente elas podem ser debilitantes, né? E isso realmente vira um divisor de águas na vida do paciente. Agora, o mais importante é a gente, na verdade, prevenir que aconteça novamente, né? Se o paciente conseguiu se recuperar, a gente, primeiro, prevenir novos eventos. Segundo, investigar os familiares e os descendentes, né? Isso é importante também, porque daí eu estou fazendo uma prevenção ainda mais, digamos assim, robusta, né? Eu estou prevenindo um primeiro evento e não de um paciente que já aconteceu. Isso é Isso importante. era até uma dúvida que eu tinha. A pessoa que tem uma vez, ela pode ter de novo e se não se cuidar, por exemplo? Pode ter de novo, pode ter novamente. E como que é feita essa prevenção? Então, a prevenção, ela pressupõe ela pressupõe o controle rigoroso dos fatores de risco, né? Ela pressupõe também o uso de algumas medicações que a gente pode utilizar, eventualmente antiarrítmicos. Se o paciente tem insuficiência cardíaca, algumas medicações para insuficiência cardíaca. E, por fim, os dispositivos eletrônicos implantáveis. Que é o que você tinha comentado. Isso. Se eu chegar na conclusão que existe uma probabilidade alta de um evento e que a relação custo-benefício de ter o dispositivo é favorável e a gente tem um algoritmo para isso, com uma série de quesitos a serem analisados, se essa relação de custo-benefício for favorável ao implante e esse paciente ele é submetido a esse procedimento. Que, óbvio, tem alguns gargalos, né, que são abordados, aí não pode passar em detector de metal, a gente precisa eventualmente checar o aparelhinho, então ele passa uma sequência depois de avaliação, mas ele fica protegido. É como se fosse uma caixa preta do coração que fica lá e se precisar ela mesmo já aciona, então dá uma sensação de tranquilidade para o paciente, mas e principalmente para o médico do paciente. Com certeza, também, imagina. Que você fala, pronto, pus o aparelhinho, agora eu estou mais tranquila. E como que ele é colocado? Porque o que eu mais escuto são pessoas que têm muito receio de fazer o procedimento. Então eu acho que é muito importante a gente conversar um pouco sobre isso mesmo, porque eu acho que os prós são muito maiores do que qualquer medo que a pessoa pode ter, né? É verdade. É parecido com o marca-passo, na verdade, externamente são semelhantes, né? O marca-passo, o desfibrilador, o ressincronizador, são dispositivos eletrônicos implantáveis que a gente coloca normalmente na região superior aqui do tórax à esquerda.
E esses dispositivos, eles podem ter uma função de marcar passo, por exemplo, se o problema do paciente é um ritmo muito lento. Pode ter a função do desfibrilador. Se o problema do paciente for muito rápido, aí tem que reverter, né? Então, a gente pode programar várias funções nesses dispositivos. O interessante é que a tecnologia nisso, Rita, cresceu tanto que eu posso também compatibilizar, existem aparelhinhos que a gente deixa perto da cama do paciente, que à noite esse aparelhinho é como se ligasse para o dispositivo e ele retira toda aquela informação que houve durante o dia. Nossa, que legal. E com isso, eu faço um sistema de categorização e falo assim, se acontecer isso, você me avisa o médico. Então eu recebo notificações de que o paciente está tendo alguns alertas, que irá existir algum evento que pode sinalizar um evento, e eu sei disso antes do próprio paciente, antes do paciente ter os sintomas. Você percebe? Nossa, que interessante? Que legal. Né? Então, com essas tecnologias, a equipe médica consegue ter essa ciência antes mesmo do paciente perceber algum sintoma ou ter algum tipo de aviso, digamos assim, para um evento. Nossa, isso é muito legal mesmo, porque dá tempo de ter uma preparação e não deixar o paciente se submeter a uma situação em que ele possivelmente esteja sozinho, sem conseguir pedir ajuda e por aí vai. Exatamente. Legal. E aí, nesses casos, vocês lidam como? Vocês ligam para o paciente quando vocês notam que tem alguma coisa diferente? Como que funciona? Ligo para o paciente. E aí ele vai para o hospital? Eu falo, vem aqui que eu preciso dar uma olhadinha. Preciso checar. E às vezes ligo também para, por exemplo, eu tenho pacientes monitorizados que, de repente, eu olhei que no dia anterior ele ficou um tempo com um batimento cardíaco por volta de 160 batimentos por minuto. É bastante, né? E ficou um tempo, isso nunca foi usual. Aí eu ligo para o paciente e me fala, não, que eu entrei num time de futebol, comecei a jogar. Falo, então tá bom. É isso, tá tudo bem. Que legal, nossa, eu acho que realmente a tranquilidade que isso traz para o paciente, mas principalmente para vocês, médicos, é muito, muito, muito grande. Eu não imaginava de verdade que a tecnologia estava avançada nesse nível, assim. Pois é. Isso é muito e legal. Agora também, não só esses dispositivos implantáveis, mas agora também os dispositivos móveis, né, de monitorização cardíaca, de ritmo, eles vão ganhar muita força, sim, sabe, Rita, nessas... Não sei se você já viu o celular que faz eletro, o reloginho que já faz eletro, falar, mas eu não sabia o quanto isso era concreto. Mas é concreto, você sabe que existe uma revista médica uma das mais conceituadas, e foi publicado recentemente um artigo que analisou 400 mil pessoas que eram usuários dessas tecnologias para verificar de fato se ela traz benefício para a medicina, né, para o médico, e os resultados são muito promissores. Legal. Acho que daqui para frente a gente vai mudar um pouco o estilo de avaliar os pacientes. Nossa, com certeza, e isso só traz cada vez mais benefício, né? E você sente que essa forma de vocês terem acesso a esses dados dos pacientes que têm como que eu posso dizer? Tanto o marca-passo quanto os outros dispositivos tem evitado mesmo, na prática, que ocorram esses, não sei se eu posso dizer acidentes, né? Mas essas paradas cardiorrespiratórias e por aí vai. Com certeza, com certeza. E já é documentado, inclusive, que naquele grupo de pacientes, o implante do dispositivo melhora a sobrevida, quer dizer, diminui taxa de mortalidade. Isso é muito importante. Então já tem uma robustez aí de estudo clínico que para um determinado grupo, realmente ele passa a ser bastante efetivo. Agora, essas questões de reloginho, de celular, será que eu me monitorizando, eu posso prever antes? Isso ainda está em investigação, né? Com resultados promissores de fato.
né? Mas o quanto isso terá, qual vai ser o benefício disso, ainda está em estudo. Está sendo estudado, sim. E aí, voltando um pouquinho só para a gente encerrar, a gente comentou sobre a manobra e que qualquer pessoa pode fazer. Uma dúvida que eu tenho pessoas da minha família que já fizeram cursos e tudo mais, e uma dúvida que eu sempre tive assim sobre a necessidade de fazer um curso, por exemplo, para, não sei se eu posso dizer, de primeiros socorros, digamos assim. Você acha que é importante as pessoas procurarem por isso? Me conta. Eu acho que sim. Acho que é muito importante. Eu acho que em escolas isso é importante. Sim. Que todos os professores tenham, digamos assim, esse tipo de treinamento. Pessoas que trabalham em locais onde tem um fluxo muito grande de pessoas, eu acho que é importante, sim. E que, queira ou não, se a gente for ver a nossa legislação, isso está migrando muito rápido, né? A gente já tem várias iniciativas em escolas, mesmo em empresas, de pessoas que já estão habilitadas para esses procedimentos, né? Então, eu vejo, assim, um futuro muito, muito melhor em termos de prevenção de doença cardiovascular. E eu sei que é muito melhor e eu acho que quando a gente analisa em termos epidemiológicos, as causas de morte ficam muito entre doença cardiovascular e doença oncológica, né? De fato, países que são altamente desenvolvidos, a quantidade de doença oncológica já supera a cardiovascular. Mas o Brasil, com a sua estrutura, a gente está migrando para essa transição, sabe? Então, eu fico feliz, sou orgulhosa de ser cardiologista, que a gente está conseguindo, de alguma forma, controlar uma coisa que é tão dramática, né, Rita? Com certeza. Nossa, eu acho que a nossa entrevista não podia encerrar de uma forma mais bonita, muito bonito mesmo que você falou. E concordo totalmente e tenho certeza que daqui para frente isso só tende a melhorar, né? Porque você falando dessas tecnologias que estão surgindo, eu acho que o nosso futuro em relação a isso é muito promissor. Que bom. Muito obrigada pela entrevista, doutora, de verdade. Eu achei que foi muito legal. Tenho certeza que para o nosso público também. Obrigada mesmo. Que bom, super agradeço. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando e até a próxima.